Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um jogador, uma joia do esporte, que com certeza deve render uma boa grana futura para o esporte e que não só isso, deve ajudar diretamente o esporte a voltar para a primeira divisão para o ano de 2027. E esse jogador, ele quase saiu de graça do esporte. Este jogador, ele quase foi dispensado do esporte por uma falta de gestão. A gente vai conversar nesse vídeo aqui e é importante que você fique até o final para você entender o que é que eu estou falando sobre o Marcelo Aju. Porque o Marcelo Aju, você piscou aí e quase ele saiu do esporte de graça. Quase que ele saiu do esporte de graça. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo todo dia, informações também, curiosidades que talvez você não tenha nem percebido, como eu tô falando agora nesse vídeo, mas é algo extremamente importante para o esporte. Então te inscreve aqui que você com certeza não vai se arrepender. Aqui a gente tá trazendo informação sem enrolação para você. E só dando um recado rapidão. Eu estou viajando depois de amanhã para Fortaleza. Eu vou de ônibus para Fortaleza para a gente cobrir o primeiro jogo da semifinal do Sport entre Sport e Fortaleza. O jogo que vai acontecer no Castelão, lá no estado do Ceará. E os custos são altíssimos. A gente tá tendo custo com ônibus. A gente conseguiu uma empresa que eu vou divulgar em breve aqui, que conseguiu pra gente aí a hospedagem, mas tem custo de alimentação, de passagem. Então, se você puder ajudar o canal aqui, contribuir com o valor que você quiser aqui, ó, cara, canaldoluna@gmail.com, tá? É o nosso Pix. Você pode mandar o valor que você quiser, vai ajudar demais o canal a continuar trabalhando independente. Hoje eu não tenho patrocinador no canal. Então você acaba sendo o meu patrocinador oficial. Então teve gente que já mandou R$100. Teve um outro brother que eu faço questão de falar o nome aqui. Ele mandou pra gente, cara, o valor de R$10 agora de manhã, inclusive. Eu tenho que agradecer a todo mundo. Já agradeci o outro rapaz que mandou um valor pra gente também pra ajudar, tá? Mas deixa eu agradecer o nome desse cara aqui, que ele ajudou a gente, né? Dois caras aqui, vou falar dos dois. Inclusive tem o mesmo primeiro nome. O Alessandro Felipe Souza mandou pra gente um valor, muito obrigado pela ajuda. E o Alexandro Gomes dos Santos mandou também um valor pra gente. Muito obrigado pra vocês que estão ajudando. E quem puder ajudar, dá essa moral aqui pra gente, canal do Luna, @gmail.com. Você contribui com o canal aqui a fazer esse trabalho independente, que é muito difícil, mas eu não vou deixar de fazer nunca, tá bom? Vamos lá, sem perder muito tempo, sem mais delongas aqui. Deixa eu melhorar a luz aqui pra gente. Pronto. Cara, o que é que acontece? O Marcelo Aju, pouca gente sabe, ele é natural do Rio de Janeiro, mas ele é um cara que teve a sua ascensão na base do esporte. Inclusive, o Marcelo Aju teve um grande destaque na Copa São Paulo, né? Na Copa São Paulo, acho que há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, ele teve um grande destaque e já se mostrava ser um jogador que viria a se tornar um grande jogador no time profissional do esporte. Só que no meio disso tudo, se você não sabe, houve um problema de gestão de carreira do Marcelo Aju. Acabou que representantes do Marcelo Aju entraram no esporte, contra o esporte na justiça, tá pedindo rescisão indireta porque o esporte tinha atrasado supostamente o FGTS. E o esporte tinha as provas naquele momento, não tinha nenhum atraso do FGTS, tanto que foi para a justiça. E o que acontece é que o Marcelo Aju, ele perdeu e precisou voltar pro esporte. Quando voltou daquele jeito humilhado, né, cara? Daquele jeito, vacilando, fazendo um trabalho muito errado. E o esporte, ao invés de trabalhar esse jogador, ter uma punição, tinha que ter e ele teve, mas também trabalhar para que aquilo não acontecesse novamente, porque mais importante do que o erro era o aprendizado e também o que aquele jogador poderia acrescentar para o esporte dentro de campo e fora dele. Mas o esporte, aquela diretoria daquele momento, preferiu abdicar. Desistiu do jogador, colocou o jogador para treinar sozinho, emprestou o jogador para um clube da Croácia, que era basicamente um clube amador. O jogador chegou lá, teve vários problemas, não conseguiu se firmar, volta para o Brasil. Quando chega no Brasil, continua ali escanteado no esporte. Depois o esporte empresta esse jogador para 2 times. E a mudança de chave, a virada de chave acontece aí. Ele empresta primeiro esse jogador pro Vitória das Tabocas. Ele vai pro Vitória das Tabocas, acaba jogando no Vitória das Tabocas. Não tem ali não chega nem a estrear, porque depois o Suede, que hoje é auxiliar do esporte, acaba indo para um outro time. Acho que, se não me engano, foi o Decisão, cara. Ele vai pro Decisão. E depois, quando ele chega, o Suede sai do time, né? Então ele fica meio que
Cara, o que é que vai acontecer? E nesse meio termo, eu quero abrir um parêntese aqui, porque nesse meio termo, quando ele estava no Vitória das Tabocas, eu fui pra Vitória das Tabocas. Inclusive, o Marcelo Aju ficou tão esquecido que nem a imprensa lembrava mais do Marcelo Aju. Mas eu sempre fui fã do futebol do Marcelo Aju. Isso aí eu já deixei claro isso. Pra mim, é um dos melhores jogadores hoje em atividade no esporte. Depois do Zé Lucas, no ano, é a grande revelação do esporte, tá? E aí, cara, eu vou pra Vitória das Tabocas, faço uma entrevista com ele, e ele, inclusive, fala nessa entrevista que errou, que se arrependeu do que tinha feito e que naquele momento ali foi algo que foi passado para ele e ele entendeu que era o correto e não era, mas que ele se arrependeu e queria ter uma nova oportunidade. E mesmo assim, o esporte, ele não deu oportunidade ao Aju. O Aju faz um excelente A2 do Pernambucano. Ele chegou a cair, gente, para a segunda divisão do Campeonato Pernambucano, tá? O Decisão na época, acho que era Decisão, se eu tiver errado me corrija nos comentários. Tava jogando a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. O favorito era o Vitória das Tabocas. Ele sai do favorito, vai para outro time. Nesse time, ele chega na final e é campeão do Pernambucano A2, da segunda divisão do Pernambucano, sendo um dos destaques. Quando ele volta, que a gente achava que ele ia ter oportunidades no esporte, o esporte empresta novamente esse jogador. Esse jogador vai pro Atlético, mas dessa vez o esporte faz um empréstimo muito acertado, porque naquele momento o esporte estava na Série A, empresta o jogador para um time que ele ia jogar basicamente a Série B inteira. E ele foi um jogador importantíssimo para ajudar o Atlético a se manter na segunda divisão ano passado. Se tem um cara que foi um dos pilares para ajudar o Atlético a se manter, foi o Marcelo Aju. Fez uma campanha muito boa, ajudou muito o Atlético. Depois disso, o Atlético tem o direito de compra, podia ter comprado o Marcelo Aju e não exerce esse direito. O Sport teve muita sorte nisso. E o Marcelo Aju volta. E quando o Marcelo Aju volta pro Sport, aí sim, com uma outra bagagem, o Roger, que, cara, um dos caras que deve ser mais importantes na carreira do Aju é o Roger, que foi técnico dele, inclusive, pouco tempo, mas foi técnico dele no Atlético. Quando o Roger chega, ele já fala, o Marcelo Aju vai ser o meu titular, ele é o meu titular. E disso a gente viu que foi a temporada, e vem sendo a temporada esse ano do Marcelo Aju, vem sendo um dos grandes pilares. Pernambucano, pra mim foi o melhor zagueiro do Campeonato Pernambucano. Na Série B, é um dos melhores zagueiros da Série B, um dos melhores jogadores do esporte. Um cara que tem um estilo de jogo muito, cara, que muito me lembra os zagueiros italianos. Não é um jogador de velocidade, mas também não é um jogador lento, é um jogador de arranques interessantes, é um jogador que não se desgasta dentro do campo, é um jogador que consegue fazer algumas invertidas de bola muito boa, erra em alguns momentos, mas como o Thiago, né, do Homem em Campo, me disse uma vez, ele é o pacote Aju, cara. Ele vai ter muitos acertos e vai ter alguns erros. O que é normal também pela idade do garoto, né? Um cara jovem ainda, um cara que tem muita carreira pela frente, mas vem sendo um dos grandes destaques do esporte. E esse jogador quase saiu de graça do esporte. Como é que tá a situação do Aju de contrato nesse momento? Ele tem contrato até o final de julho do ano que vem, tá? E o esporte já conversa com o jogador para fazer o processo de renovação. Tem muita gente falando que o Aju tá enrolando, mas não é nada disso, tá? O que acontece é que o esporte ofereceu um valor X pro Aju, essas informações que eu consegui apurar, que inclusive eu acho que ninguém passou ainda, vou trazer de primeira aqui. O Sport ofereceu um valor X para renovar com o Aju, só que esse valor o Aju já teria automaticamente quando atingisse um número de jogos na temporada que já deve atingir nos próximos 3 jogos, aí acredito 2, 3 jogos já deve atingir. Então não fazia sentido o Marcelo Aju realmente aceitar uma renovação de contrato com um aumento de salário que ele já ia receber. Então ainda está em negociação. A tendência é que o Marcelo Aju renove com o Sport. O Marcelo Aju quer renovar com o Sport. O staff do Marcelo Aju quer renovar com o Sport. O Sport quer renovar com o Aju. Então, eu enxergo que é uma questão de tempo até o Marcelo Aju renovar com o Sport. Muita gente fala que vai ser o Sanujuba 2, mas acredito que não. Acredito que a condução do Marcelo Aju, nesse momento, está sendo muito bem feita. Ele aprendeu com os erros, né? E está se mostrando ser um cara muito fiel ao Sport. E está ajudando realmente o esporte dentro de campo. Eu vou torcer de fato para que esse jogador renove esse contrato o mais rápido possível e que faça uma carreira muito longa como jogador do esporte ou faça uma grande negociação, siga a sua carreira, né, e seja muito feliz e o esporte ganhe uma grana em cima, até porque além de tudo isso que eu falei, eu conheci também a família do Marcelo Aju, é um menino muito do bem, tem um pai muito dedicado, tem uma esposa que tá apoiando sempre ele, então é um menino do bem, cara, um cara do bem. Eu vou torcer demais para que o Aju tenha muito sucesso na carreira dele com o esporte. Mas tá aí a história do Aju, se você não sabia,
quase saiu de graça, hoje é um dos pilares do esporte. Quero saber a tua opinião, comenta aqui. Você acha que o Marcelo Aju é realmente, como eu tô falando aqui, essa Coca-Cola toda? Eu acho que é uma Coca-Cola 2 litros. Mas você acha que ele realmente é esse jogador de um nível muito alto que tá ajudando o esporte? Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião. Fala aqui a tua opinião sobre isso. Lembrando, mais uma vez, tem um Pix aqui se você quiser ajudar o canal do Luna a pagar os custos, que eu tô viajando segunda-feira para Fortaleza, para acompanhar Fortaleza Esporte nas semifinais da Copa do Nordeste, que o Marcelo Aju estará nesse time. Então, manda esse Pix aqui pra gente aqui, você vai ajudar demais, tá bom? Um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus, um bom sábado. Amanhã é domingo, mas a gente se encontra. Amanhã tem CRB, Sport CRB, e eu vou estar na Ilha do Retiro e também vou estar aqui no canal trazendo pré e pós-jogo pra vocês. Um abraço, fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau.